Todo começo de ano costuma ser a mesma coisa. A gente senta, reflete sobre o ano anterior e define algumas coisas que a gente precisa fazer diferente para garantir que o próximo ano seja melhor do que o último. Bom, eu também já fiz isso muitas vezes. O problema é que mesmo depois de pensar, definir, organizar, várias vezes eu cheguei no final do ano sem nem sequer lembrar que metas eram aquelas. Então, em algum momento eu deixei de persegui-las e nem me dei conta disso. E foi por isso que esse ano eu decidi que eu vou seguir um método para garantir que esse vai ser o melhor ano da minha vida. Claro que o passo um desse método é definir as suas metas para esse ano que está iniciando. Eu fiz isso dividindo a minha vida em categorias, então eu criei metas diferentes para a minha saúde, para o meu trabalho, para os meus estudos, para o meu lazer e para o meu relacionamento. Você, é claro, vai fazer isso do seu jeito ou encontrar um método que melhor se aplique para a sua realidade. Mas sendo sincero com você, eu acredito muito que as metas pouco importam. Importa muito mais o que você vai fazer na sua vida para se tornar a sua melhor versão no ano que está começando. Uma característica que as pessoas disciplinadas e que progridem de fato na vida têm em comum é que quando elas dizem que elas vão fazer algo, elas de fato fazem, sem enrolar, sem demorar, sem deixar para depois. E talvez esse seja um dos grandes defeitos que eu tive no ano passado. E como eu também sou autônomo, isso muitas vezes, se eu não tiver cuidado, pode se tornar uma bola de neve na minha vida. Então, numa tentativa de mudar um pouco o que eu fiz no passado para que isso não se repita, eu coloquei todas as minhas metas nesse caderno. Olha só, eu me inspirei no método Bullet Journal para fazer isso aqui e tentar trazer as minhas metas para a minha rotina ao invés de deixá-las tão distantes. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui em cima atividades que eu quero fazer todo dia ou com alguma frequência e também em vermelho coisas que eu não quero fazer. Marquei todos os dias do ano, do mês, no caso aqui do lado. Coloquei o meu peso, que eu quero controlar ao longo desse mês, porque uma das metas que eu tenho é de engordar. E comecei a medir a nota que o Garmin dá para o meu sono durante a noite também. Então, o que isso me permite? Ter um controle muito maior das minhas metas e ter a garantia de que eu estou indo na direção que eu quero ir. Então, eu já sei que todos os dias, desde o dia 2, eu li mais de 10 páginas e tomei um banho gelado. Eu sei que nos dias 2 e 3 eu não fui para academia, nos outros dias eu fui. Hoje eu ainda vou. Eu sei que eu levantei rápido nesses dias e nesses não, porque eu queria, enfim, parar de enrolar na cama. Essa meta de 100 flexões eu comecei no dia 4, então eu fiz nos dias 4, 5, 6 e hoje eu ainda não fiz. Eu tenho a meta também de correr, eu vou correr uma meia maratona ainda esse ano e coloquei aqui os 3 dias que eu já corri. Hoje é um dia de descanso, eu não vou correr. Não quero tomar café, então marquei aqui o único dia que eu tomei café para eu saber que eu estou me controlando. Nos outros dias eu não tomei e gostaria de ficar sem usar as redes sociais, né? Então eu coloquei que dias que eu ficar mais de uma hora em redes sociais são considerados uma espécie de fracasso. Então por isso eu marco aqui de vermelho também. Então assim, o que eu tenho aprendido nesses 6 dias praticamente aplicando esse método? Que quando eu coloco essas metas na minha rotina, na minha cara, fica muito mais fácil e muito mais plausível atingi-las, né? Porque imagina assim, uma das minhas metas para esse ano é ler 15 livros. Se eu tivesse a meta de ler 15 livros anotada em algum lugar ou numa planilha em qualquer lugar e lembrasse dela lá em junho, cara, ia ficar um pouco apertado para eu ler 15 livros até o final do ano. Mas se eu me comprometer a ler 10 páginas por dia, são mais de 300 páginas por mês. Então, com certeza eu vou ler pelo menos um livro por mês, vai, às vezes dois, às vezes não vai chegar a dar um, mas assim eu mantenho as minhas metas no meu olhar, muito perto de mim e tenho uma segurança muito maior de que eu vou conseguir atingir essas metas até o final do ano. Eu considero que uma das principais lições que eu aprendi nos últimos anos é que rotina é sinônimo de liberdade e não o contrário. Se você for escravo do que você tem vontade de fazer, você nunca vai querer se colocar em uma situação de desconforto. Porque, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu nunca quero tomar um banho gelado. Mas pelo simples fato de essa meta no meu dia a dia estar em um lugar onde eu marco junto com outras coisas que se acumulam e que eu sei que vão me tornando melhor, que vão me aproximando de quem eu quero ser, isso dá uma motivação extra e mais do que isso, dá uma vontade, dá um medo de fracassar, assim. Eu não quero não marcar isso no meu dia de hoje. Então eu vou dar um jeito, eu vou entrar embaixo d'água, eu vou sair para correr, eu vou para academia, porque eu não quero essa sensação de fracasso no meu dia, né? Por mais que essa sensação de vitória, de marcar o quadradinho, possa parecer pouca coisa, ela é muito grande perto da sensação do fracasso de não marcar. Então, por isso, para mim, esse método funciona demais. Quando eu falo que eu acho que é muito mais importante quem a gente se torna ao longo do caminho do que as metas que a gente tem para o ano, é porque eu, pelo menos, me conheço, né? E eu sei que
Quanto mais eu cuido do meu corpo, quando eu tomo um banho gelado, quando eu tenho a disciplina de sair para correr, quando eu estou fazendo academia sem ficar procrastinando, faltando muitos dias, quando eu estou comendo bem, quando eu estou tomando água, tudo ao meu redor melhora. Melhora os meus relacionamentos, melhora o meu relacionamento com o trabalho, eu trabalho melhor, eu me dedico mais, eu me concentro melhor, a minha leitura melhora. Então tudo isso vai me tornando uma pessoa melhor e por consequência eu me aproximo das minhas metas. Eu continuo no caminho que vai me levar a atingir as metas que eu fiz para o meu ano. Então assim, apesar de eu ter estipulado também as minhas próprias metas, o meu objetivo para esse ano é muito simples. Eu quero ter hábitos cada vez mais saudáveis, substituir hábitos ruins por hábitos bons, para me tornar a minha melhor versão e garantir que 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Nesse caminho também, nos últimos dias, eu desinstalei o meu Instagram, TikTok, redes sociais, enfim. Eu só consumo o YouTube e só na TV, eu desinstalei do celular também, porque eu acho que a gente precisa silenciar um pouco a mente, lavar a louça sem ouvir música, enfim, coisas que talvez para você nesse momento não façam sentido, mas o nosso cérebro está em constante explosão de informações, toda hora tem muita coisa acontecendo e isso vai tirando a nossa capacidade de pensar. Então, desde que eu desinstalei as redes sociais, que faz só 3 dias, na verdade, eu me sinto muito mais atento, muito mais presente, eu faço muito mais coisas, porque ao invés de eu ficar jogado num canto, mexendo no meu celular, eu não tenho essa opção, porque não tem nada para fazer no meu celular. Então eu levanto e vou fazer outras coisas. E isso também tem me deixado menos cansado. Porque quanto mais o nosso corpo está em movimento, menos cansado a gente fica, né? Claro, depende, eu sei que a gente precisa descansar. Mas a gente tem o cansaço mental também, que muita gente trabalha, por exemplo, num escritório, numa rotina cheia de pressão, com a mente esgotada. Chega em casa, ao invés de descansar, de consumir algo lento, ela vai pro Reels, vai pro TikTok, e isso com certeza faz muito mal pro cérebro. Não permite que o cérebro descanse em momento nenhum. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identifica com esse tipo de assunto, se você tem essas metas parecidas para 2026, considere se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar o seu gostei no vídeo também, que me ajuda bastante. E os meus votos de ano novo para você são esses: que você consiga se tornar a sua melhor versão para você mesmo e para você ser capaz de cumprir com as coisas que você mesmo disse que faria, porque essa é uma grande dificuldade que a gente tem. E se eu e você cumprirmos com o que a gente está dizendo agora que vai fazer em 2026, provavelmente esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Então só depende da gente.